Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Ponto de Pergunta. Hoje estamos recebendo a visita da primeira-dama e agora assistente social Taciana Oliveira. Vamos falar um pouco sobre essa rotina, né, de primeira-dama, como é que são os afazeres, né, de uma primeira-dama que tem que se dividir entre muitas funções. Vamos conversar com ela, é uma edição especial, porque estamos no Dia Internacional da Mulher, né, Frane? É verdade, no mês da mulher, né, Liliane? É muito importante essa visita, porque a gente vê pelas redes sociais uma coisa, mas o tete-a-tete, a conversa, sim, né? Sim, isso é muito importante. Muito é isso aí. Seja muito bem-vinda, Taciana, um prazer Obrigada, recebê-la. Obrigada, primeiramente, parabéns pelo Dia Internacional. Obrigada. Dia não, né? Pelo mês inteiro Internacional das Mulheres. Na verdade, é todos os dias, mas em especial para você, Liliane. Frane, muito obrigada pelo convite. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Confesso que eu estou nervosa. Faço a entrevista, mas nunca participei sendo a convidada, assim. É um prazer. É bem bacana, obrigada. Um prazer conhecer um pouco mais, né? Obrigada. Vamos começar, como nós estamos no mês, né, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, vamos começar falando sobre a Taciana Mulher. Como é que é, Taciana? Como é que você vê essa rotina hoje da mulher e como primeira-dama? Eu acho até muito engraçado, muitas pessoas me perguntam se eu sou assim mesmo o dia todo. Se essa é a minha característica. Eu sou exatamente o que eu apareço na rua, onde eu estou com as pessoas. Eu sou uma mulher comum, como todas as outras, tem as funções de dentro de casa. Eu sou filha, sou esposa, sou mãe, sou amiga. E para mim é muito natural esse dia a dia, apesar de ser muito desafiador. Mas e hoje eu estou na função, né? Eu estou como primeira-dama dessa cidade, onde realmente potencializou ainda mais as minhas funções e as minhas obrigações à frente desse desafio que é muito grande, né? Isso. Agora, Taciana, como que tudo começou, né? Fala um pouquinho, conta a história do começo. A primeira-dama casou, virou primeira-dama, como é que é isso? Gente, eu brinco com as pessoas estão até risada, não sei nem se eu deveria falar isso aqui no podcast, mas eu brinco que se eu tivesse que devolver Vladimir, eu devolvia, porque no contrato, que não existe, lógico, de brincadeira, ele jamais seria político. Muitas pessoas acham que Vladimir sempre almejou esse lugar. Não, foi com ele também aconteceu naturalmente, principalmente quando ele veio acompanhar a mãe dele para poder fazer campanha aqui. Eu brinco que dali começou esse olhar diferente. Eu acho que até por participar mais à frente, estar ali perto com a população, sentir essa necessidade. Eu acho que todo mundo que participa está ali convivendo com as pessoas, vendo as dificuldades, querem de alguma forma ajudar. E aí ele veio a deputado federal, e quando foi uma época onde existe um grupo político, decidiu que ele fosse vir, né, ser prefeito dessa cidade. Foi uma época muito difícil pra gente, porque não é uma decisão fácil, não era algo que a gente imaginava que fosse acontecer, não era um desejo. Então foi uma coisa que foi muito conversada, muito discutida dentro de casa, com a presença dos meus filhos, porque não ia mudar só a vida dele nem a minha, mas a vida deles também. Então foi muito conversado. Confesso porque por diversas vezes a gente pensou que não ia ser assim, que não era o melhor caminho. Mas eu acho que a gente orou muito também, né? Então acho que Deus foi mostrando pra gente que era uma missão que a gente deveria aceitar. Conversamos muito com as crianças, porque muda um pouco a estrutura familiar, a visibilidade é muito maior, até porque os desafios são muito maiores. São muito expostos. E foi também. onde surgiu essa missão, e Vladimir veio ser prefeito. Aí que mudou tudo. Aí que entra a primeira-dama. Aí entra a primeira-dama. Eu brinco porque as pessoas falam assim, as pessoas têm a sensação, eu acho que até a sensação que a gente teve também, que Vlad, que morava em Brasília e passava um bom tempo lá, Vlad chegava, ele ia para Brasília, ficava segunda, terça, quarta, quinta ele vinha embora. Aí ele chegava quinta, ele ficava quinta, sexta, sábado, domingo com a gente. Lógico que ele tinha as agendas programadas, ele tinha as reuniões que ele fazia aqui, mas o resto do tempo era dedicado só para a família, com os filhos, comigo. E aí a gente fica com essa sensação, vai agora morar em Campos direto, a gente vai ter a presença dele, não.
Deve ter aumentado, né, a o gente trabalho. quase não vê Vladimir em casa. As pessoas não acreditam nisso, mas Vladimir, até porque prefeito não tem final de expediente. Deu 6 horas, acabou, vai pra casa, não tem mais trabalho. O trabalho, ele é contínuo, 48 horas. A gente vai dormir, a gente acorda com alguma emergência, com alguma situação. E foi a hora que eu percebi que eu precisava, até para poder entender mais essa ausência, de estar próximo dele. Então eu comecei a ir para a prefeitura, participar com ele. Não foi uma coisa que ele nunca me pediu, nunca exigiu. E naturalmente eu fui ficando, fui gostando e percebi que eu podia fazer algo. Sim. Eu falo muito para as pessoas que primeira dama, ele não é um cargo, né? Você se encontra naquela situação. Sim. Quem concorreu ao cargo foi Vlad. Então ele que deveria, assim, tem aquela assim a forma mais direta de atuar dentro da cidade. Agora existe a primeira dama que acompanha ele, e existe aquela que pode, se for tocar o coração, que eu acho que não é uma exigência, se sentir à vontade de poder, de alguma forma, atuar. E foi ali que eu me encontrei. E até te perguntar sobre isso, porque tem primeira-dama que, às vezes, né, não se envolve muito, nem é conhecida, às vezes a pessoa nem conhece. Mas você escolheu ter uma função mais atuante ao lado do seu marido. E eu falo assim, quando as pessoas perguntam, o que você acha? Eu não acho errado. Eu acho que não é... As pessoas não podem fazer nada forçado. Eu acho que é algo que vem do coração das pessoas, vem da vontade de ter essa sensibilidade, de querer, de gostar. Eu me encontrei. Sim. Eu sou muito feliz no que eu faço hoje. Eu faço por amor, eu não faço por obrigação. Eu não recebo pelo que eu faço, mas eu gosto do que eu faço. Eu me sinto muito útil com o Vladimir, de alguma forma poder melhorar a situação da vida das pessoas, ajudar nas políticas públicas, ajudar nas ações. Isso me faz feliz. E foi nesse momento que entrou a vontade de fazer a faculdade de serviço social? Então, foi nesse momento que eu me vi num lugar que eu queria estar, mas eu queria estar com responsabilidade. Então, o básico, o natural do dia a dia, que eu falo que, na verdade, eu já faço um estágio há anos, eu já vivia. Mas eu queria a parte mais teórica, embasamento, aquela consistência para eu poder atuar de forma correta, podendo entender todas as leis, as políticas públicas, para que eu pudesse agir corretamente e trabalhar até mais confortável, tendo base no que eu estava atuando e trabalhando. Sim, contribuir ainda mais, né? A partir do conhecimento. Inclusive, nos últimos anos, né, Liliane, a gente que percorre o jornalismo, a gente não viu uma primeira-dama tão atuante, né? Sim, nós tivemos várias, né? Dona Zaira, mulher Zé Barbosa, mas isso lá atrás, né? Então, tem se destacado por isso, sua participação na sociedade. Né? Nós estávamos até conversando anteriormente, uma foto muito emblemática sua foi naquela época da enchente, no primeiro ano do governo Vladimir. E é muito engraçado isso. Desafiador, né? Eu acho, assim, eu acho engraçado porque a mulher, a gente não pensa nem uma ou duas vezes. E no dia, eu tinha recebido a ligação do pessoal da Defesa Civil, avisei a Vlad, ele foi correndo, eu fui me arrumando, ele, não, precisa ir não, deixa que eu vou lá, você dá uma olhada aí nas crianças. Eu liguei pra Patrícia que trabalha com a gente, ela disse, Patrícia, bora, eu vou. Quando ele foi me ver, eu já estava lá, eu já estava, assim, ele falou, só você veio, eu não ia aguentar ficar em casa. Não adianta me pedir para ficar em casa. Foi um dos momentos mais desafiadores para mim, mais chocantes. Porque eu nunca tinha presenciado, a gente vê muito na televisão, a gente fica sabendo o que está acontecendo, mas presenciado de uma forma tão próximo e atuante, foi bem chocante, porém bem necessário. Eu achei assim essencial a nossa presença lá. Eu lembro muito bem que as pessoas ficam falando assim, mas vocês estavam lá 24 horas. É tão importante quanto o prefeito estar à frente dessas ações, primeiro para dar segurança à população, dar orientação. A gente consegue, eu digo
que eu acho que é uma das coisas que faz muito diferente na gestão de Vladimir, é que por a gente estar presente nos lugares, eu acho que a gente consegue ter um olhar mais apurado do que realmente acontece. E a gente consegue dar a oportunidade da população também estar do nosso lado e a gente fazer aquela escuta mais presente. Também, equipe, né, exatamente que eu isso falar. Eu acho até que os secretários atuam com mais firmeza. Não querendo falar que a nossa secretaria, eles trabalham muito bem, mas eu acho que dá até assim, se torna um exemplo. Se o prefeito está aqui, por que nós não vamos estar lá? E as pessoas se sentem acolhidas naquele momento, né? Um momento nesse difícil, momento, eu, como Tassiana, não tenho muito o que fazer de ação como a Defesa Civil vai, porque tem que ser gente preparada para salvar as pessoas. Mas você está presente, acalmando, conversando. Eu lembro que tinha uma senhora que tinha Alzheimer, a filha precisava pegar as coisas, eu fiquei com a senhora, ela repetia as coisas várias vezes. Você está ali, mais paciente, você consegue do que outra pessoa que está vendo aquele momento na tensão. Um apoio moral, um apoio emocional. Um acolhimento mesmo, né? Eu acho que é muito importante. E foi assim, foram dias que hoje a gente tem amizades que se perpetuam daquela época. Você acha que durante esse período, né, de gestão foi o mais desafiador? Foi, acho que um dos mais, né, desafiadores. O mais desafiador foi o primeiro dia que Vladimir assumiu a gestão. As pessoas têm uma impressão que a gente saiu para comemorar, soltar fogos. Não. Eu e Vladimir, nós fomos para casa, colocamos o joelho no chão e choramos muito. Porque era uma responsabilidade muito grande. A gente tinha 2 filhos. A gente passou a ter mais de 500 mil filhos para cuidar, né? Vamos dizer assim, é uma responsabilidade muito grande você atuar para essas pessoas todas. E a gente vinha de um processo muito difícil, de uma gestão anterior muito complicada. Vladimir não tinha dinheiro para pagar funcionários, não tinha nada, servidor, nada. Então, assim... Começando do zero. Do zero. Então, assim, aquele período... ali não atuando, mas ali estando ao lado dele, foi um dos momentos mais difíceis que eu vivi do lado dele nesta visão. Agora, a questão de atuar com a população, a enchente foi o momento mais marcante pra mim. E eu acho que quando prefeito, a aproximação com a população foi muito maior, né? Sim. Do que quando deputado, né? Acho que teve essa diferença também. Você sentiu isso? Não, Vlad sempre esteve junto com a população. Eu acho que é por ele estar mais em Campos, ele conseguiu estar mais com as pessoas. Ele consegue ficar, porque ele é assim, gente. Domingo, ele diz que não tem nada pra fazer. Quando eu vou olhar, ele já está indo lá ver obra. A gente dá risada em casa. A gente já aprendeu que é o jeito dele, ele fica feliz. Quando ele tá mal-humorado em casa, vai ver uma obra, vai trabalhar, vai falar, liga pra algum secretário, você volta outro pra mim. A gente até brinca. E Tassiana, você sugere também, vocês trocam ideias também sobre a questão de gestão? Muito. Importante também, né? A gente conversa muito. Por isso que é bom você estar sempre junto também, né? Parceria, na verdade, né? Porque você também tem o seu olhar, né? Na área de mulher. social, de mulher. E é muito bom quando assim a gente está juntos, até facilita o dia a dia, porque o assunto é 24 horas dentro da nossa casa. A gente não consegue muito separar. Existem aqueles momentos porque as crianças, graças a Deus, compreendem muito. A gente conversa muito com eles. A gente sempre teve uma abertura muito grande de conversa com eles, então eles conseguem entender, mas também existe aquele momento que eles solicitam a nossa atenção, é onde que eu barro tudo. Chego até a esconder o celular dele, aviso as pessoas que eu estou com o meu, porque também a gente não pode ficar ausente. Se acontecer alguma emergência muito gigante que é para ligar para mim, que aí eu aciono ele. Como a gente está falando, né, do deputado, virou prefeito, existe a possibilidade de retornar para Brasília? Então, muitas pessoas fazem essa pergunta, mas ainda não existe a decisão final, né? É uma decisão que não cabe só a ele, é uma decisão de um grupo político, assim como eu contei que ele veio a prefeito a pedido do grupo político, né, do qual ele é inserido. Então, essa decisão final ainda não veio. Eu digo que a política é uma dinâmica muito eletrizante. Você acorda com uma notícia, à tarde tem outra, você dorme à noite com outra. As coisas mudam, né? Mas existe um entendimento dentro do grupo que hoje Vladimir é uma peça essencial
além da prefeitura para poder trazer mais benefício para nossa cidade. Acredita-se muito que a casa hoje é muito mais organizada, existe muito bem um direcionamento das coisas, existe essa ampliação do crescimento da cidade. O Vladimir é muito sistemático, o Vladimir ele deixa tudo muito programado, ele gosta muito do que ele faz. Então, assim, eu digo para ele que é até sofrido para ele. Lidar com isso está sendo, assim, muito sofrido. Eu falo que a prefeitura é o filho dele, né? Mas ele também tem a consciência de qual for a decisão, sabe? Que é para benefício de Campos. E o prefeito vice, ele tem esse entendimento de toda essa organização da cidade, sabe o quanto o Vlad atua e trabalha muito. Então, vai ser uma extensão e para que a Campos possa fortalecer cada vez mais, que é isso que a gente precisa, de novos recursos, claro. Do dinheiro novo que a gente chama, que vem do governo federal, do estadual. Então, isso é muito importante. Mas ele sofre muito. Eu brinco com ele. Foi sofrido para entrar e agora está sendo sofrido talvez para sair. Mas essa decisão tá na mão de Deus. A gente tem novamente começado a orar, assim, orando muito para tomar a decisão certa. Mas qualquer decisão que for tomada, a gente sabe que é a melhor de Campos. E seja qual for a decisão, você tá ali juntinho na campanha. Sempre. Sempre. Agora, falando de outro assunto, o país vive um momento muito difícil, né, para a mulher, em que ela sofre todos os tipos de violência. A gente vê todos os dias isso nos noticiários. Campos, eu acho que talvez tenha sido uma das primeiras cidades a ter uma subsecretaria específica da mulher, né? Como é que você vê, você como mulher, como é que você vê todo esse cenário aí? É apavorante. Eu acho assim, parece que a sensação que eu tenho às vezes é que a gente está secando gelo. Porque a gente amplia as ações, a gente amplia as informações e não tem um momento que a gente não abra a tela da TV, que a gente vê mais um atentado contra a mulher, uma violência contra a mulher. O celular, quando a gente vai ver, a gente vê outra violência. A gente vê que os índices do Brasil vêm aumentando muito. Eu acho que a cada 6 minutos uma mulher é abusada sexualmente e a cada minuto 24 são violentadas. Então, assim, é assustador. Eu acredito muito que a gente, além de ampliar as políticas públicas, a gente precisa ter uma lei mais severa contra esses homens abusadores, violentadores, porque eu acredito que só assim que a gente vai conseguir começar a tentar amenizar essa violência. Fora, claro, a educação que a gente precisa oferecer, né? Educar essa sociedade, porque existe uma estrutura cultural e uma cultura, parece que vem até de herança, como se isso fosse natural. E a gente precisa, esse machismo, a gente precisa educar não só as pessoas fora, mas também, eu digo que lá em casa a gente começa a educar dentro de casa. E você também está sempre nessas ações, né, da subsecretaria, é uma voz também, você é uma importante voz nesse momento, né? Sim, eu acho que a gente se torna um exemplo, né? O machismo está aí o tempo inteiro. Acho que o que apareceu destaque maior agora, não falando da cidade de Campos, mas foi a violência dos meninos que levaram. Sim. Eu acho que é impossível não sentir uma dor no estômago. Quem é mãe, quem tem uma filha, não fica assim desesperada. Eu vejo que eu lembro que quando eu fui ler a primeira vez a matéria, eu fiquei assim muito emocionada. Eu não esperei muito, chegou a noite, eu sentei com meus filhos e conversei com os dois. Eu preparo primeiramente a ela, para que ela sempre tenha muito cuidado. Você tem que tanto ensinar o cuidado como também a confiança, porque na verdade a violência ela não começa no abuso do sexo naquele momento, nem da violência física. Ela já vem anteriormente, às vezes a pessoa não está conseguindo enxergar que o homem ele está sendo machista, querendo tirar o valor dela, isolar ela,
tirar a voz dela, afasta ela das amigas. Esses outros tipos de violência que agora passaram a ser mais conhecidos. Então, assim, aí a pessoa vai se isolando, vai começando a achar que aquilo é natural, normaliza, e quando vê, já está ali apanhando, ou o que é um ex-namorado, né? Você nunca imagina que seu ex-namorado vai te oferecer para os amigos, vai te colocar numa situação. Eu vi até que o depoimento do pai, eu não lembro o nome dele, ele falou assim, mas ela se colocou, ela sabia, ela viu que ele tinha chamado as amigas e ela foi sozinha. Mas eu acredito que quando ela acha que ela vai se encontrar com o namorado. Sim, se fosse para um quarto, seria só com o namorado. Mas há uma tendência, né, de culpar a mulher, a menina, como a vítima acaba sendo Aí duas você também vezes vê vítima. a educação que precisa começar com os nossos filhos. A transformação tem que ser dentro de casa. Aí nesse dia eu já peguei os dois, conversei com ela que ela precisa ter cuidado, se proteger, não ir para lugar nenhum sem informar, ter essa proteção, mas também já desde o início a se valorizar, a saber o lugar dela, ela não aceitar que ninguém tire as vontades dela, queira pontuar ela de alguma maneira que ela não seja. E o filho, o Anthony, que eu acho que é também uma peça principal nessa história. Quem tem um filho, mãe de homem, menino, eu educo muito, falo que ele não pode forçar nada uma mulher, desvalorizar uma mulher. Se ela não quer, vai embora. Que ele não permita se estar num local que ele não esteja fazendo, mas que os amigos, que ele seja palco para isso, porque você vê também não fazer nada, você está participando conivente. Exatamente. Então, assim, a gente conversa muito. Então, a conversa é tanto com ela quanto com ele, porque ele que vai ser a peça principal para que isso não aconteça. Bom, né? Mãe de Educar, menino né? também, Educar, que às vezes acha, né, que mas não. mãe de menino tem esse papel. Eu queria te perguntar também, como a gente estava falando sobre essa questão de exposição de imagem, né, que fica, como é que é a sua relação com redes sociais? E quando surgem algumas críticas, alguma coisa, como é que você se relaciona com isso? Eu acho que é impossível a gente estar numa visibilidade da poder público, de estar ali naquele lugar e não sofrer qualquer coisa, não ser julgada. Mas eu lido bem. Eu acho que eu lido muito bem. Eu não... Porque eu tenho a consciência muito de quem eu sou, da personalidade que eu tenho, da criação que eu tive, dos meus conceitos, da minha índole, do que eu acredito, da fé que eu sigo. Então, quando as pessoas falam qualquer coisa, na verdade, eu nem filtro. Sim, sim. Eu deixo passar e nem absorvo aquilo. Mas deve ser difícil, né? Porque Não, sua difícil. figura é uma figura dócil. Como é que é isso, né? Como é que você Porque eu resiste a acho isso? que quando a gente sabe o que é, a gente tem amor, a gente sabe que esse amor que é o transformador. Então, eu não quero agir com agressividade. Sim, não é o claro. meu perfil. Então, eu não prefiro, às vezes, nem dar palanque. É melhor. A gente fala. a gente sempre costuma perguntar sobre essa questão de redes sociais, porque hoje em dia faz parte, né, parte da da nossa vida. Os rotina. haters. Exatamente. Então Graças a Deus eu não tenho muito, mas aqueles que aparecem a gente tenta, a não ser que venham falar algo que eu possa dar uma explicação, que às vezes falam coisas que tem o desconhecimento, mas dificilmente. E quando é perguntam muito também. ofensivo, beijos. Ignora. É isso aí. Outra questão que eu queria te perguntar, como assistente social, tem projetos para esse ano? O que você pensa em fazer para 2026? Continuar trabalhando, apesar de ser o brinco de não receber, eu falei de mim, eu não tenho salário, mas trabalho muito. Então, vai ser de acordo, agora eu preciso fazer um mestrado, então agora é verificar qual a direção que eu quero, ter um olhar mais acalmo, que agora eu vou começar a respirar e ver direitinho, porque eu falo que prefeitura é assim, gente, tudo é muito acelerado. Mas só é mais uma do tamanho de Campos, né? Trabalhando e estudando, então. Trabalhando e estudando, sempre. Jamais parar de estudar. Eu acho que assim, só vem a somar, né? A gente passa a ter mais tranquilidade até para atuar. Taciana, Campos, eu acho que é um grande laboratório, assim, tem uma série de programas de transferências de renda. Sim. Você tem a oportunidade de conversar com pessoas e ver que realmente mudou a vida, né? Contribuiu para mudar a realidade daquela pessoa. Me entristece muito quando as pessoas confundem, dizendo que não poderia ter esses
esses benefícios. Eu acho que não pode ter o benefício para aquelas pessoas que não precisam. Existe também o nosso controle, o controle de uma secretaria, de uma prefeitura, do Estado, da parte federal, mas a gente sabe que dentro até da nossa casa a gente não consegue ter o controle de tudo. Então vão ter pessoas que infelizmente vão burlar aquilo. Sim. E que vão estar, na verdade, afetando aqueles que precisam. Mas quem fala assim que não deveria existir, não conhece a miséria como a gente conhece. E você só conhece trabalhando nessas ações. É muito... não quero dizer a palavra confortável, é porque é uma bolha mesmo. Quem está vivendo aqui no centro não tem noção que às vezes o social mais perto onde eu atuo, a gente brinca que é o social mais longe. Eu levo 1h30 para chegar em localidades que eu não conhecia, muitas que eu não conhecia, onde uma criança nunca subiu em uma escada. E não é uma escada rolante, não. Uma escada normal. Quando a gente trouxe essas crianças, que a gente identificou esse grupo de pessoas dessa escola que não tiveram a oportunidade de vir ao centro da cidade, nunca vieram ao centro, não conhecia a Praça São Salvador, não conhecia a Catedral, não conhecia o museu, não conhecia o teatro. Ele estava assustado em subir uma escadaria do Teatro de Bolso. Então, assim... A gente pensa que não existe, né? Exatamente, parece coisa de filme. Mas é a realidade de muitas pessoas da nossa cidade. É muito distante, é o que você falou. É uma muito bolha. distante. Você vive na sua bolha, né? Então, isso não é porque está errado, não. Claro é porque que não tem realmente o claro que conhecimento. Mas quem conhece sabe que é necessário essas ações. Lógico que a gente também acredita que tipo, o cartão Goitacá não é uma coisa para o resto da vida da pessoa. O cartão Goitacá, até pelo valor que ele é, e hoje pelos preços das coisas, é uma base para que ele possa comprar o alimento, para que ele não tenha que pedir na rua, e para que ele, como ele tem a segurança alimentar dentro da casa dele, ele pode sair para procurar emprego. Esse é o objetivo maior do cartão Goitacá, dar segurança alimentar para que a pessoa tenha pelo menos essa segurança e a possibilidade de sair não para pedir comida, mas sim para poder ir atrás de um emprego. Porque barriga vazia, ninguém faz nada. Ninguém. É fundamental, né? A questão da segurança alimentar é fundamental. Agora, E se a pessoa atinge um emprego, ela automaticamente é desligada do programa para dar espaço para aquela outra que está sofrendo. Não, e é o sonho, assim, né? Você vê a pessoa, um gestor, ou você que está junto, vê a pessoa mudar de realidade com aquele programa. Você vê a pessoa social. receber um alimento dentro da casa, você vê a pessoa passando fome, é desesperador. Agora, como a gente estava falando, quem usa de má fé é cada um com a sua consciência, né? Porque políticas públicas você pensa no todo, você pensa no total. Infelizmente, é questão do coração de cada um. Você já se sentiu assim, como mulher e a esposa do prefeito, já se sentiu pressionada de alguma forma pela figura, né, que está ali ao lado, que está sempre junto? Você já se sentiu assim alguma vez? Pressionada? Não, eu acho que exigem muito da mulher, né? Eu acho que a mulher, ela sofre mais questionamento, eu digo que é muito mais cruel. Toda vez que uma mulher, ela avança, ela chega no seu objetivo, ela é muito mais questionada, ela é muito mais criticada, exige mais da gente, exige do nosso conhecimento, exige da nossa postura, exige o modo que a gente fala, o modo que a gente age. Tudo é julgado, diferente do homem. Sim. Então, assim, eu digo que eu acho que é mais a insegurança deles do que a nossa. Eu acho que quando eu sou questionada dessa maneira, eu acabo sendo até estimulada a querer cada vez aprender mais e chegar nos meus objetivos. Mas eu acho que para nós mulheres é muito cansativo, porque a cobrança, ela é cruel para nós, muito cruel. Direto, né? Direto. Nunca... O olhar para o homem é visto de uma maneira e para a mulher é completamente diferente. Pois é, mas aí nessas versões todas, primeira dama, mulher, mãe, assistente social, qual é a mais desafiadora? Primeira dama. Primeira dama. Primeira dama. Por quê?
Porque a responsabilidade é muito maior. E com muitas pessoas. Então, assim, esse é o maior desafio. Eu acho que todas minhas versões têm os seus desafios. Ser mãe também é muito desafiador. Você educar seus filhos, botar ele no caminho certo, é um trabalho diário. Ser esposa, ter sabedoria, tentar manter o equilíbrio no meio disso tudo. Você ter o seu marido, trabalhar com ele, é você também equilibrar dificuldades todo dia. Então, assim, todas essas versões, elas são desafiadoras. Mas a de primeira dama é maior pelo tamanho da responsabilidade. Eu acho que é isso. Quando você tem a consciência de que você é um mecanismo de transformação numa sociedade, no meio, para aquelas pessoas, então o peso chega para você. A gente sente. Eu sinto essa responsabilidade e por isso que eu tento fazer sempre o meu melhor. Desafio tanto, né? Mas sou feliz. Eu falo que é um desafio, mas eu levo assim, com muita tranquilidade. Lá em casa, eu falo que as versões são todas misturadas, porque a gente está em todos os lugares. Nada mudou assim o meu jeito de ser, nem com meus filhos, com meus amigos. Eu saio com meus amigos. Não me incomoda ser abordada na rua. Eu falo assim, mas você não te incomoda? Não, porque às vezes é a oportunidade daquela pessoa de estar ali, sim, mostrando alguma coisa, dando alguma ideia, mostrando algo que a gente ainda não sabe o que está acontecendo. Então, esses questionamentos, não. O que me incomoda é a ofensa. Ofensa não. Eu acho que, no geral, as pessoas te acolhem muito bem também, né? Graças a Deus. Eu acho que eles se identificam, assim, com o seu jeito de lidar com as situações. Você percebe isso também? Sinto. Graças a Deus. Eu sinto muito carinho das pessoas. Isso é muito bom. E tá em todos os lugares, né? Sim. Essa questão do social mais perto, acho que você tem ido a locais mais distantes. Eu acho que eu só não fui foi no período que Vladimir precisou ir para São Paulo para fazer um exame onde a gente teve uma suspeita de um problema de saúde. Graças a Deus não foi nada daquilo que a gente chegou a imaginar. Que só foi essa vez. De todos, eu fui em todos os lugares e adoro. Agora, Tassiana, já teve algum momento que você falou assim, olha, eu não vou mudar, eu sou dessa forma? Várias vezes. Já pediram várias. Como é que é questiono o meu jeito de ser, a minha postura, que a minha mão fica segurando assim, que eu visto assim, mas você usa brincão, você usa colar, que você não sei o que. Eu falei, gente, mas é você, né? Se eu não for do jeito que eu sou, eu vou virar um personagem. Sim. Eu não vou sustentar isso. Ou as pessoas vão gostar do meu jeito de ser, ou não vai dar certo. Aí não vai ser eu. Aí eu não vou ter aceitação das pessoas. Essa sou eu. E você consegue equilibrar bem, né, essa coisa. Porque você vê os problemas, vê as soluções e consegue ser uma pessoa leve, assim. Consegue equilibrar bem. Qual o segredo pra... Eu acho que é a educação dos meus pais. Eu tenho uma base familiar muito boa. Eu tenho, assim... meus pais sempre me ensinaram a ser muito honesto, muito verdadeiros, ter muito cuidado com as pessoas. Eu acho que até que a melhor política, a verdadeira política, é esse cuidado com as pessoas, se preocupar. Então, para mim, é muito leve. Mamãe sempre me ensinou a não absorver essas negatividades. É a gente ter a certeza de quem a gente é, do que a gente acredita e focar nisso, não permitindo que ninguém mudasse essa nossa índole, nosso jeito de ver. Então, assim, além da presença de Deus muito, muito latente na minha vida, a minha base familiar sempre foi meu grande... Educação mesmo, né, Tassiana? Educação. É o que você passa para os filhos hoje, exatamente, né? E tenta, nas suas palestras, também passar para os mais novos, né? Que eu brinco porque as pessoas falam assim, como é que é quando eu falo, acaba misturando todas as versões, porque lá em casa, o que acontece? Vlad passa muito mais tempo na prefeitura do que em casa, tanto que comecei a trabalhar principalmente no início para poder estar do lado dele e viver junto com ele aquele momento. E as crianças, com essa base familiar, esse nosso jeitinho. Lógico que cada família tem a sua linguagem de amor. Claro. Mas lá em casa eu gosto muito do bom dia, boa tarde, eu te amo no final da ligação, vai viajar, tem que dar beijo em todo mundo, tem que avisar. Então, geralmente, quando as crianças têm algum passeio, vão viajar para algum lugar,
bora, vamos lá passar na prefeitura. A prefeitura acaba sendo uma extensão da casa. Eles vão lá, dão um beijo no pai e vão se despedir. Então a gente tenta naturalizar isso. E acabam participando também de algumas ações, né? Muito, todos participam. Anthony participa, não é o que a participa mais, mas pela personalidade dele a gente respeita também. Tem algumas coisas que ele quer ir, outras coisas que ele não se sente tão à vontade. Então a gente também tem que entender o jeitinho de cada um. Mas Gabriela, ela participa de tudo. Todo mundo trabalha, eu falo que todo mundo trabalha lá em casa. Ela entende tanto essa importância do trabalho do pai, de ser prefeito, que hoje, atualmente, quando a gente precisa viajar, eu tô viajando, ela que cumpre as agendas. Ela que representa. E vai assim, feliz, de boa, e gosta, graças a Deus. Tá na veia, né? Tá no sangue, né? E a bichinha danada. Eu falo que ela é melhor do que eu, minha versão melhorada. Mas olha, na família são artistas, né? Dos avós eu falo que é o famoso, quem diz isso, Suledil, é o currículo oculto. Porque a avó ex-governador, o avô ex-governador, ex-prefeito, ex-prefeita. O pai foi deputado. Agora prefeito. O currículo oculto dela é enorme. Eles lidam bem com isso também? Muito. Eu tenho quando eles sempre participaram de tudo na política com a gente. Eles participaram na campanha de todos os debates. Eu deixo eles assistir o debate, para eles poderem entender, naquele momento, eu poder dizer o que é verdade, o que é mentira. Para eles estarem prontos para poder receber, porque as pessoas são cruéis, infelizmente. Isso às vezes dentro da escola é apresentado por algum amiguinho. De forma errada, né? Não por causa da culpa do amiguinho, mas às vezes são os pais que não sabem filtrar. Ele escutou aquilo dentro de casa, então ele, né, não é a maldade do amiguinho. Então, eu preparo eles para o mundo. Lá em casa eu tenho o perfil de preparar eles muito para o mundo. Mas oriento que não se briga por conta de política. Tanto que ele tem vários amigos de famílias de oposição políticas e que a gente nunca fez a mistura, confundiu essas coisas. O tal do respeito, né? E quando eu ensino a eles que quando eles são questionados por qualquer coisa, que eles troquem, mudem, façam uma pergunta para a pessoa, porque a pessoa tá no direito de dizer que gosta ou não do governo do pai deles. Aí quando a pessoa questiona, você pergunta, tá bom, você não gosta do que meu pai fez, mas me diz o que seu pai já fez por Campos que meu pai pode estar fazendo e que eu possa levar para ele. Ou de que forma que você faria melhor, né? Exatamente, você não briga. Você só transfere a pergunta e se for legal, leve pro seu pai. Sim. É isso aí, o caminho é esse, é o que você falou, respeito é a base, né? Tem que saber respeitar as opiniões. Há bem pouco tempo, eu soube que você não nasceu em Campos. Não. E aí... Isso pega muita gente de surpresa. Virando a primeira dama de Campos. Muita gente. Na verdade, eu não nasci, mas fui criada a vida toda aqui. Meu pai, na verdade, só tem meus pais aqui, na minha família toda. Só meus pais e meus irmãos que moram aqui. Meu pai trabalhava na Shell, ele já tinha ido para Friburgo, já tinha ido para outra cidade e foi transferido aqui para Campos. E quando ele foi transferido para Campos, trabalhando aqui muito tempo, passou por uma reestruturação, papai saiu da empresa e ficou aquela decisão de volta para o Rio, não volta, nasci na Ilha do Governador. E mamãe achou que Campos, apesar de para ela ter sido muito difícil, né? Porque naquela época, há 41 anos atrás, ela sentiu aquela diferença da capital para o interior, que hoje a gente nem sente tanto mais, graças a Deus Campos é um boom. Depois, ela conversando muito com meu pai, ela achou que para eles era até muito mais fácil cuidar da gente aqui, pela facilidade de estar sempre presente na nossa vida, a escola ser mais perto, eles poderem trabalhar, ser uma cidade mais tranquila, e acabamos ficando aqui. Então, eu não nasci, mas fui criada em Campos, onde minha mãe me escolheu criar a gente, e a gente está aqui até hoje. A gente ama campista de coração. De coração. Até de alma já. Corpo inteiro. Luciana, bem, nós vamos chegando, né, Frane, ao final do podcast. Gente, muito obrigada. E nós queríamos muito que você deixasse, né, sua mensagem final,
falasse para os nossos ouvintes, né? Em relação a Campos mesmo, em relação à sua figura de mulher. Eu acho que quanto a Campos, eu gostaria muito que as pessoas fossem mais apaixonadas por Campos. Eu sinto assim, eu vejo muitas pessoas de fora falarem bem de Campos e muitas vezes as pessoas de dentro não dão o devido valor, a importância. Campos tem uma cultura maravilhosa, uma história maravilhosa. O primeiro presidente negro do Brasil veio da cidade de Campos. Então, assim, Campos, ele é uma cidade que fez história mesmo do mundo inteiro. E é uma cidade que tem muito para oferecer. Então, quando a gente começa a dar valor, quando a gente começa a dar valor para si mesmo, é que os outros passam a ter um olhar também mais apaixonante. Então, eu desejo muito que as pessoas cuidem da nossa cidade, valorizem a nossa cidade. Campos tem todo o potencial de ser uma cidade maravilhosa, recebe muita gente de fora. Vladimir vem trabalhando muito para que a cidade cresça cada vez mais. E é isso. E quanto ao Dia Internacional da Mulher, eu sonho que a gente possa amanhã ver que, para a gente ver uma matéria dessa, a gente tem que buscar no Google que isso acontecia há muito tempo atrás. Hoje, para a gente estar aqui, né, quantas mulheres já sofreram e numa época muito pior para a gente ocupar esse espaço hoje. Inclusive mulheres de Campos, né? Inclusive, e outras mais, né? Que Benta Pereira, esses dias no Rio, ele estava numa exposição maravilhosa lá no Rio de Janeiro. Então, assim, quando a gente consegue lutar e persistir, ocupar esse espaço, eu falo, não é só a gente que ocupa, né? A gente abre o caminho para outras mulheres também. Mas o meu desejo é que a gente consiga combater essa violência, esse machismo, que a gente eduque os nossos filhos para que eles não tenham esse pensamento, essa cultura, acreditar que isso é natural, que é normal, não é. Que a gente possa ter uma história futuramente bem diferente e continuar trabalhando por políticas públicas para as mulheres, com leis mais severas. Hoje, estava lendo uma matéria hoje mesmo que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, que é a tornozeleira eletrônica, que vai passar pelo Senado. É uma forma já é um passo da gente ter uma forma de proteção, que se o indivíduo estiver perto da gente, a gente vai conseguir, mas que também seja eficaz, que a polícia já chegue também naquele momento e possa atuar, né, para combater, e ele seja preso e fique mais tempo lá para ele repensar nas atitudes. Isso aí, que isso faça parte do nosso passado, né, fica no passado. Por favor. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio. Vocês podem acompanhar, né? Nós temos os cortes nas redes sociais, o programa completo no YouTube, da TV Goitacá. Queremos agradecer também, né, Liliane, o pessoal do TikTok está nos acompanhando bastante. Sim. Agradecer o pessoal do TikTok e todas as plataformas. É isso aí. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. gente.